Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora, no meu projeto de Histórias das Religiões. Então, antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor e teólogo David Thomas e eu estou fazendo esse projeto no qual eu tenho abordado as religiões, de forma bem plural mesmo, fazendo todo um resgate histórico de cada uma delas. E nessa segunda religião que nós iremos abordar, uma das religiões mais importantes e também uma das mais conflituosas, do mundo, que é o islamismo. O islamismo, a própria palavra dele já traz uma ideia de autoridade, né? O significado de Islã é submissão. E essa é a segunda maior religião do mundo depois do cristianismo, né? Parando para pensar que essa é a segunda maior religião do mundo depois do cristianismo, e das religiões abraâmicas, que são judaísmo, cristianismo e islã, ela é a mais recente, tem muita coisa para a gente estudar sobre ela, tá? Só que antes de começar, mais uma vez, se por acaso eu me equivocar em alguma fala, se por acaso eu soar desrespeitoso em algum momento, enfim, eu peço desculpa desde já. Não é minha religião. O que eu sei sobre o Islã é o que eu estudei, na minha pós-graduação e enfim, eu estudo e leio até hoje. O meu conhecimento sobre o Islã é um conhecimento totalmente teórico. Eu tive poucas oportunidades, na verdade, de conversar com muçulmanos, né? Foram poucos, assim, ao longo da minha vida mesmo. E o meu contato com essa religião, até mesmo, não vou mentir, por medo, foi muito pouco, né? Eu nunca tive coragem de ir num templo islâmico. Até pensei em trazer alguém aqui, né, para poder conversar sobre. E não me dá um pouquinho de medo. É uma religião que, dado os seus extremismos, né, tal como são, dá um pouco de medo, sim, de abordar. Mas enfim, salam aleikum, né, para quem for muçulmano, e vamos começar a conversar sobre esta religião. Antes da gente conversar sobre o Islã, é muito importante a gente entender, como sempre, como que era o contexto, o local e as sociedades antes do surgimento da religião em si. Então vamos lá. O Islã ele nasce na Península Arábica, que fica no sudoeste da Ásia e no nordeste da África. Eu vou convidá-los a a buscar, na verdade, uma fonte muito antiga. Eu acho que somente o pessoal da minha década, eu nasci nos anos 80, nos anos 90, mas quem nasceu nos anos 80 e anteriores ainda se lembra. Eu creio que essa geração nova nem lembra o que é um Atlas, né? Então vamos buscar aqui no Atlas, vamos lá. Aonde que fica essa Península Arábica? Vejam só. Atualmente nós chamamos ela de Arábia Saudita. Não sei se você vai mostrar para vocês, ó. Tá vendo? É toda essa regiãozinha aqui, ó. Isso daqui banhado pelo Mar Vermelho, enfim, né? Toda essa regiãozinha a gente chama de Península Arábica. A sociedade naquela época, antes do século VII, que é quando o islamismo vai nascer, elas eram totalmente nômades, seminômades. Então, ou seja, eles transitavam, tinham grupos que eram fixos na região, outros que simplesmente passavam, migravam, enfim. Eram totalmente politeístas, então eles criavam em mais de um deus, né? Tinham vários deuses ali. E essa ideia do monoteísmo até existia um pouco já porque o cristianismo já existia. O cristianismo e o judaísmo já existiam, só que até então, nesse espaço, eles acreditavam em mais de um deus, né? Como a gente viu ali no Atlas agora, esses povos eles se identificavam como povos do norte e povos do sul. Era como eles se enxergavam ali. Comentei que eles eram tribais, né? A lei deles era uma lei totalmente oral, que era a famosa lei de Talião, né? O que é essa lei de Talião? É uma lei que pregava que a penalidade para um crime cometido deveria ser na mesma medida, na mesma proporção que o crime que foi praticado. Então, aquele famoso olho por olho, dente por dente, né? Então, como fora dito, essas populações, elas eram totalmente politeístas e eles cultuavam ali uma variedade de deuses e especialmente deusas. Na última religião que eu tratei, que foi a Wicca, né, que eu falei sobre neopaganismo e tal, eu cheguei a tratar um pouco sobre essas deusas, sobre essa deusa, né, e suas variações. O próprio Alá, né, que é o deus do islamismo,
ele é do islamismo, do cristianismo, né? Embora ele não seja chamado de Alá, e também do judaísmo, ele foi cultuado muito tempo, né, por muito tempo, como consorte da deusa Aulat. Então eu fiz uma colinha aqui, que também não sou o Google, né, e ainda mais esses nomes tão doidos, né, diferentes. Vamos lá, as principais divindades, né, que eram cultuadas nesse espaço. Né? A gente vai ter então a Aulat, ou Aulant, eu não sei se é aberto ou fechado, que era a deusa era tipo considerada a deusa dos deuses, deusa da primavera, a deusa da primavera, a mãe terra, né, a Gaia para os gregos. Tinha a Al-Uzá, que era a deusa da chuva, da preservação do deserto, etc. A deusa Manat, que é ou Manat, também não sei se é aberto ou fechado, que é a deusa principal de Meca, era a deusa principal de Meca, né, até o advento do Islã. Qual mais aqui que eu tinha colocado? Que era a deusa, ela era considerada a deusa do destino, né? Inclusive os árabes, eles tinham o hábito até de colocar o nome dos filhos, né, derivados do nome dessa deusa. E a gente vai ter o deus Ubal. Ele, na verdade, ele é associado ao deus semita Baal, né, que a gente vê bastante na Bíblia Sagrada, enfim, que ele é muito mencionado. Era o deus da agricultura, da primavera e da abundância. Então essas divindades e outras também, mas essas quatro principais, essas três deusas e esse deus conviviam ali antes do advento do Islã. Inclusive havia uma pedra em Meca que era usada como local de veneração, né? Se eu não me engano, acho que é a deusa Al-Uza. Então elas formavam meio que uma tríade ali muito importante para as religiões politeístas da Península Pré-Islâmica, né? O próprio Alcorão, né? Ele vai fazer uma menção. Eu não vou abrir aqui, mas eu tinha anotado que fica depois eu vou explicar mais ou menos como que divide, né? Como que faz essa leitura do Alcorão, que é através da sura. Sura é como se fosse o que a gente entende por capítulo. Ali na sura 53, 19, 20, tá escrito assim, ó. Considerai Aulat e Auza e a outra, que é a Manat. Aí vocês me perguntam, por que a gente está estudando então todo esse contexto, né, de uma região totalmente desértica, banhada pelo Mar Vermelho, enfim, porque é ali, né, que vai ser então o berço da religião islâmica, né? O islamismo ele vai nascer dentro desse período e com todo esse contexto, embora os seus dogmas, enfim, serão totalmente diferentes do que as antigas religiões pregavam. Então, os povos dessa época, eles eram divididos entre os povos do litoral, né, litorâneos, e os povos do deserto, os desérticos. Esses que habitavam o deserto eram chamados de beduínos, né? Então eles transitavam muito ali. Era uma região de muito comércio entre as principais cidades, né? Que serão então Meca e Medina. Meca será a cidade né, do fundador do Islã, que será o Muhammad, o famoso Maomé. É interessante também porque, assim, antes do advento do Islã, todas as informações que nós temos da Península Arábica pré-islâmica, ou seja, antes do surgimento do Islã, são muito poucas, assim, são muito difusas, porque até então não havia muitas inscrições. As poucas inscrições que existem desse período são algumas inscrições de índios, indígenas, enfim, moedas. Então, assim, tem informações, mas são muito poucas. As principais informações que nós vamos ter, historicamente falando, né, serão a partir do advento do islamismo. Então, o Mohammed, né, ou Abu Qasim Mohammed, eu acho que é Qasim que se pronuncia, ele nasce em 570 depois de Cristo, nessa cidade chamada Meca. E ele era de uma família muito importante da época, só que ele fica órfão muito cedo. Os pais morrem muito cedo e ele acaba sendo criado por um tio. Esse tio dele levava sempre ele para trabalhar ali, né? Colocava ele para trabalhar tipo como alguém que, eu não sei o nome dessa profissão, mas alguém que guiava os camelos, sabe? Ele é contratado por uma senhora, ela é 15 anos mais velha do que ele, que é a Khadija, e essa senhora se casa com ele. Uma senhora muito rica, viúva, e enfim, tá? Ela será uma das primeiras, ela será a primeira, na verdade, a ser convertida à fé islâmica depois que ele vai ter a revelação, que a gente já vai conversar sobre. E sendo que, embora, né, ele mesmo fale que ela não é a primeira, porque
o primeiro muçulmano, né, foi ele próprio, já que ele foi o primeiro a receber a revelação de Alá. O Maomé, ele cresceu dentro desse contexto religioso mais voltado para o judaísmo, enfim, para as religiões mais abraâmicas, né? E quando ele está ali por volta dos 40 anos, ele resolve ir meditar. Eu estou explicando assim de uma forma bem didática, tá, gente? Não estou simplificando, não. Quando ele está com 40 anos, ele resolve, então, ir meditar numa montanha. Quando ele está lá meditando, segundo ele recebe a revelação através do anjo Gabriel. Essa revelação, que na verdade são revelações, né, serão compostas por 114 suras. Suras é o que a gente entende aqui no Ocidente como capítulo. E essa revelação será, então, se tornará o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Corão. Eu tenho essa minha ediçãozinha pequena aqui. Então ela é dividida em 114 suras, em ayates, acho que é assim que se pronuncia, que são os versículos, né? Só que assim, gente, essa revelação não foi da noite para o dia, tá? Ela começou, acho que 600, ela começou em 610, perdão, no século 7, do século 7, só que ela vai terminar somente com a morte do Maomé. Então, foi em torno de 20, 23 anos que essas revelações, né, no plural, na verdade, foram sendo, segundo a fé islâmica, apresentadas a Maomé, tá? Até que seja compilado o Alcorão. Na época, o Maomé ele já atuava como se fosse um juiz ali, né, da região de Meca, resolvendo conflitos mesmo da população e, enfim. Ele tenta passar a sua mensagem, né, transmitir a sua revelação à população da sua cidade, só que a população muito politeísta, enfim, né, com outras religiões, rejeitam a revelação dele, os ensinamentos dele, tá? Somente em torno de ele, a mulher, mais um grupo de 200 pessoas, mais ou menos, 200 pessoas, que acabam se convertendo à fé nesse primeiro momento, tá? Mas a maior parte da população de Meca acaba rejeitando Maomé. Inclusive, ele sai de lá até mesmo ameaçado de morte, enfim. Não agradou muito o pessoal lá, não. Tem que lembrar de novo que cidades como Meca e Medina, nessa época, era como se fosse o centro comercial da Península Arábica, né? Lá transitavam e praticavam comércio pagãos, cristãos, judeus, enfim, todo tipo de pessoa. E aí, a gente tem que entender quais que são essas revelações que ele teve, né? Que na verdade vão se tornar os 5 pilares, né, da fé islâmica. Eu vou acrescentar mais alguns aqui, mais uns 2, para a gente conversar sobre. Para você entender, com certeza, né, assim, com total conhecimento, você tem que ler o Alcorão. Tem que ler o Alcorão. Mas vamos dar uma resumidinha aqui, ó. Então, a primeira coisa, né, o primeiro dogma, na verdade, que ele queria combater era a idolatria, era o politeísmo, né, a crença em mais de um Deus. Então, ó, não há Deus senão Alá. É a primeira coisa que ele afirma. Inclusive, essa é tipo um mantra, né, uma oração que até hoje os muçulmanos têm que fazer, né? Eles têm que fazer essa afirmação 5 vezes ao dia, afirmando: não há Deus senão Alá, e Mohammed, né, e Maomé, seu profeta. Então, 5 vezes por dia, não importa em qual local do mundo, os muçulmanos eles têm que se ajoelhar, né, em direção a Meca e fazer essa breve oração. Essa oração, eu vou colocar aqui, eu não sei pronunciar direito, né? Ela tem um nome arábico. Vamos ver como é que se pronuncia, ó. Shahada. Shahadam. Acho que é assim, né? Que é essa afirmação, né? Essa tipo um mantra, né? Que não há Deus senão Alá e Mohammed é seu profeta. Para vocês entenderem como repetir esse mantra é importante, né? Pro muçulmano, é a primeira coisa que o bebê escuta quando ele nasce. Quando uma pessoa morre, é a última coisa que ela vai ouvir também. Né? Eles vão lá no ouvido do morto e sussurram. O segundo conceito, né, importante para entender o Islã é que o homem dentro da fé muçulmana ele é escravo mesmo de Deus, tá? O homem ele deve total submissão a Deus. O homem deve total submissão sem ter que esperar nada de Deus. Deus não deve nada pra gente na visão deles, tá? Pelo contrário, é a gente que
deve, né, toda essa devoção, essa submissão, né, que é o significado do Islã, a Deus. Você deve acreditar que o dia do juízo final está próximo e todo mundo será julgado, tá? O bom muçulmano, ele vai, o verdadeiro muçulmano, né, que não foi corrompido, ele vai então para o paraíso, no qual haverá 72 mulheres, além das que ele se casou aqui na Terra. Lembrando que o homem pode ter até 4 mulheres, desde que ele consiga sustentá-las aqui na Terra, né? Porque quando ele morrer, ele já vai ter já as 72. Se ele não quiser mais dessas 4, tá tudo bem. Ah, inclusive tem uma passagem aqui na Sura do Alcorão, fica na Sura 4, na Ayat 31, ó. Os homens têm autoridade sobre as mulheres porque eles são superiores a elas. Então, né? Agora, os que não forem bons muçulmanos, os infiéis, os não muçulmanos, irão queimar no vale de fogo do inferno, né? Outro pilar da fé islâmica é o que eles chamam de, vamos ver como é que se pronuncia, São. Salmo, acho que é assim que se pronuncia, que é o jejum, né? Em todo mês do Ramadã é até hoje, né, de acordo com o calendário islâmico, o mês que Maomé recebeu a revelação do anjo Gabriel, de Deus, né, de Alá, através do anjo Gabriel. Então, todo mês do Ramadã, o muçulmano ele tem que jejuar. E esse jejum é completo, ele não pode fazer uso de álcool, de cigarro, é, de ter relações, enfim, é um jejum de verdade mesmo. Eles levam isso bem a sério. O quinto pilar aqui, acho que é o quinto que a gente já tá, né? Enfim, todo muçulmano ele tem a obrigação de ir para Meca. Isso é uma obrigação, nem que seja uma vez na vida, ao menos uma vez na vida. Caso ele não possa ir porque está doente, por questões de, enfim, né, locomoção mesmo, não tem condições físicas para ir, porque de resto ele tem que fazer de tudo, ele tem que economizar dinheiro a vida inteira para pelo menos uma vez na vida pisar em Meca. Caso ele não consiga por questões de saúde, ele deve ir pelo menos por procuração, vejam só. Né? Tem uma procuração mesmo, assim, assinada, enfim, né? Que levam lá para Meca em nome desse muçulmano. E todo muçulmano deve doar, né, dinheiro a um outro muçulmano pobre, é o que eles chamam aqui de zakat. Isso eu acho que não é difícil de pronunciar, creio que esteja pronunciando de forma certa. Então, é uma das obrigações de todas essas, né, que faz parte, né, que compõe a fé muçulmana. E aí, segundo a Tawhid, eu acho que é assim que se pronuncia também, todo muçulmano ele tem que buscar purificar a terra da idolatria e do politeísmo. O muçulmano ele rejeita qualquer forma ou ideia de não unicidade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Para eles, Alá é Alá. Não existe uma Santíssima Trindade. Eles encaram o cristianismo, por conta dessa visão teológica deles, como uma espécie de politeísmo, porque no cristianismo você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Você tem a Santíssima Trindade. Para eles, na visão de um muçulmano, isso daí é uma forma de politeísmo, de se crer em mais de um Deus. Daí essa é uma das convergências, né, principais que existe entre essas duas religiões, né? Para o muçulmano, o islamismo ele é a religião verdadeira. Toda religião, né? Se perguntar para qualquer religioso se a dele é verdadeira, ele vai falar que é. Mas assim, eles levam isso bem a sério mesmo. Para eles, ela é a única. É a religião primária e é a religião final. Foi a religião de Adão, de Abraão, de Moisés e é a religião final, né? Então, com esse discurso bem ferrenho contra o politeísmo, especialmente contra o politeísmo, Maomé ele vai desagradar totalmente a população de Meca. Então ele vai ser basicamente, vai coincidir dois fatos ali. Primeiro que ele vai ser expulso da cidade, não é nem que ele vai ser expulso, ele vai correr risco de vida. Outra que ele viu ali também que não era um terreno fértil, né, para que as ideias dele, a visão religiosa dele teológica florescesse. E outra também que ele vai receber um convite para ir trabalhar em Medina como juiz. Esse momento, né, que ele sai de Meca, abandona Meca e vai para Medina, vai ser um marco histórico na história do islamismo, tá? Que é conhecido como Hégira. Mas isso a gente vai conversar no próximo vídeo, não vai ser nesse aqui não, que aí já é um outro momento, é um outro período e enfim. Então é isso, gente. Eu vou deixar
Para quem não tem vontade de ler, eu até recomendo que vocês leiam, ainda mais para quem faz estudo teológico, enfim. Eu vou deixar o link tanto do Alcorão quanto desse livro que eu usei bastante na minha pós-graduação e até hoje ele me ajuda bastante como norte, que é o livro das religiões. Inclusive eu vou deixar o link também, linkado aqui em cima, a minha resenha deste livro, tá bom? É isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo, fiquem bem e até mais.